Bem-vindos ao Magos do CX. Hoje quem vai contar um pouquinho das histórias e das mágicas que fez o nosso setor é Thomas Duarte. Ele que é CEO da Trek, corredor e flyboarder. Flyboarder, para quem não entende, é a mistura do Homem de Ferro com o Aquaman. Ele voa com um jato de água embaixo do pé. Thomas, muito obrigado por aceitar o convite, cara. Conta um pouquinho da sua história em um minuto, só para a galera te conhecer, depois eu vou aprofundando mais na sua carreira. Legal, prazer estar aqui com você, Matheus, no Magos do CX, né? Uma iniciativa muito louvável de compartilhar, né, o conhecimento da experiência do cliente no Brasil. E o Tomás, né, quem que é o Tomás? Tomás é um empreendedor, sempre foi empreendedor de tecnologia, né, no segmento principalmente recente, né, relacionado à experiência do cliente. Então, eu tive, né, já 4 empresas de tecnologia ao longo de mais ou menos 17, 18 anos. E, enfim, desde cedo muito empreendedor. Por que tecnologia, né? Muito devido à formação dos meus pais. Enfim, meu pai trabalhou a vida inteira na IBM, aqui no Brasil, e a minha mãe, ela seguiu a carreira acadêmica toda ligada à engenharia da computação. Então, ela fez mestrado, doutorado, pós-doutorado em engenharia da computação. Então, eu vivenciei tecnologia desde cedo, né? E foi quando eu comecei a criar meus próprios negócios, né? Então, eu já tive uma agência digital, depois eu tive uma hosting, né, uma empresa de hospedagem para sites, servidores. Depois uma empresa parceira do Google no Brasil para revenda de alguns produtos Google. E a Trek, né? A Trek nasceu tem 11 anos, em 2012, quando a gente começou. E, enfim, a gente viu um gap, né, uma lacuna do mercado muito importante, que era a gestão da experiência do consumidor, que era um tema muito pouco falado. E eu pude morar, né, no Vale do Silício, numa cidade chamada Davis, próxima a São Francisco, quando minha mãe foi fazer pós-doutorado. E lá, de fato, aquele tema já tinha me contagiado e observava que a grande parte das empresas nos Estados Unidos já tinham, na média, né, um grau de maturidade superior ao Brasil. Então, a gente começou a olhar isso para o Brasil, né, e ver que, de fato, a experiência do cliente era um tema quase zero falado. Já existiam algumas iniciativas super legais, como Reclame Aqui, né, que era do Maurício Vargas, e entre outras iniciativas, né, mas, no modo geral, a gente começou a criar uma tecnologia que pudesse ajudar as empresas a trazer a voz do cliente, né. Isso foi evoluindo muito rápido, né, eu também fui evoluindo como empreendedor, né, ao longo dessa trajetória. Fui, né, criando ali enfim, um crescimento, né, pessoal e profissional ao longo dessa trajetória. E a Trek, né, hoje ela se tornou uma das principais empresas, né, referências aqui na América Latina para plataformas de CXM, né, Customer Experience Management, gestão de voz do cliente, indicadores de experiência do consumidor, através de pesquisas, né, em canais digitais. Atualmente, né, assim, igual eu mencionei, nós temos 11 anos de vida e atualmente nós fazemos mais ou menos 130 milhões de pesquisas por ano em 10 países, incluindo vários segmentos como instituições financeiras, bancos, seguradoras, fintechs, corretoras, passando por empresas de saúde, né? São mais de 200 hospitais na nossa base de clientes. E outros segmentos, né? Como indústria, varejo, serviço, tecnologia, né? Então hoje são 600 empresas aí que trabalham conosco ao vivo, trazendo a voz do cliente para gerar insight, né? Ou seja, o nosso grande objetivo é monitorar para gerar insights super relevantes para a melhoria da jornada do consumidor. Porque existem várias maneiras, né, de você entregar jornadas melhores. E uma das principais, talvez a principal, é exatamente ouvir o que o cliente deseja, né? Quais expectativas são dos clientes, se elas estão sendo atendidas ou não. Entender os pontos de dor para corrigir esses pontos e, dessa maneira, gerar um crescimento sustentável nos negócios. Boa, muito bom. Cara, algumas coisas são curiosas da nossa história, né? Que começam e que eu vou discordar de você de um ponto. Mas a primeira coisa primeiro que na idade dos seus pais ali não era muito comum se fazer faculdade, talvez. Não era a coisa mais comum que tinha. Muito menos fazer faculdade de tecnologia. Menos ainda uma mulher fazer faculdade de tecnologia e virar uma acadêmica e se profissionalizar tanto nisso, assim, já é uma coisa completamente fora para
para a época dos seus pais. Verdade. Mas eu vou discordar com você, você falou assim, Matheus, foi meio natural, não sei se foi essa palavra, mas você me corrige, meio natural, eu virei empreendedor, meus pais trabalham com tecnologia, tudo bem, concordo que você foi exposto à tecnologia por conta dos seus pais. Agora, é uma carreira muito diferente, e sem demérito ou mérito para uma ou para outra, acadêmica e executivo de empresa. Era, em teoria, para você ter seguido, talvez, fazer uma faculdade de tecnologia mesmo e seguido no mundo corporativo ou, se fosse seus pais, né? Exato. Então, eu acho que você tem uma veia sua, você tem todo esse estímulo do ambiente que você viveu, mas uma veia muito sua do empreendedorismo. E eu queria que você começasse a contar, porque é interessante sua história que, talvez não tenha sido assim, mas as empresas meio que elas foram evoluindo para um próximo passo e aí você foi pensando em outro produto quando a coisa não cabia. Como é que você começou a primeira empresa? Você estava na faculdade? Como é que foi essa coragem para começar? Legal. Talvez a história mostre que esse tino para o empreendedorismo, né, esse perfil já venha desde muito cedo, né? Eu me recordo, com 11 anos de idade, eu morava lá em Belo Horizonte, né, onde que eu nasci, e eu queria atingir os meus próprios objetivos, sonhos, etc. Já pensava nisso, né? Tinha algumas frustrações que me incomodavam, né? Assim, nem pensava disso de uma maneira racional, mas foi muito espontâneo, né? Uma criança. Incômodo. Isso. Aí eu comecei a vender jornal mesmo, quando se vendia jornal nas ruas, nos finais de semana. Aos 11 anos de idade, passava na banca e vendia, pegava os jornais, nem precisava, né? Isso que eu ia falar, você veio de uma família, de certa forma, sim, bem estável. Sim, nada, nenhum perrengue, nada. Enfim, foi um incômodo mesmo, e comecei a fazer, vender isso. Logo depois, eu mudei de casa e eu comecei a vender picolés e geladinhos, né? Chup-chups, eu não sei como é que... Numa rua onde eram muitas obras, né? Isso gerou uma linha de produção ali desses produtos, que até minha mãe na época, começou a cobrar energia elétrica. Do empreendedor, o cara que investia. Exatamente. Foi uma dúvida, eles não ficavam bravos com você, assim, preocupado? Pô, moleque tão novo, que não precisa, por que ele tá fazendo isso? Você vai desviar do estudo? Não tinha essa... Ficavam. Tinham embates nesse sentido. Tá. Né? E, enfim, eu tentava dar um jeito. Aí depois, na sequência, eu montei uma empresa de locação de estrutura para eventos. Isso tudo antes de 18 anos? Ou já tinha 18 anos? Não, aí com 15 anos. Tá. Eu montei a V7 Festas na época. Era uma empresa de locação de equipamentos e som para eventos, muito para atender as escolas da região que os meninos, né, as pessoas queriam fazer eventos, festinhas, etc. Toda a infraestrutura desses eventos eu que alugava, né? Você ficava... Beleza, você estava lá vendendo jornal ou geladinho. Mas você ficava sempre atento? Era isso? Você estava, mas isso aqui pode ser, tá faltando tal coisa. Você sempre estava nessa... Na verdade, tanto o jornal quanto o geladinho e a própria empresa de eventos, eu percebi algumas pessoas trabalhando nesses segmentos, assim, né, nesse jeito, nesse meio. Tá? E, por exemplo, o geladinho, né? Então, eu vi um menino uma vez passando e ele fez um super sucesso lá e depois ele nunca mais voltou. Aí eu falei, eu vou fazer porque... O cara abriu o mercado, encantou todo mundo e foi embora. Foi embora, exatamente. A empresa de eventos, por exemplo, eu comecei a participar junto com um outro colega que tinha isso de uma menor proporção na época e ele cansou. Ele falou assim, eu não quero mais trabalhar com isso. Você quer pegar? Eu falei, eu quero. Fui lá e peguei. Então, assim, fui observando, né? Ou seja, algumas, as pessoas ali que trabalhavam com isso e, de uma certa maneira, fui assumindo essa responsabilidade. Né? Aí, volta lá, desculpa, eu te interrompi. Em 15, você montou, então, você assumiu essa empresa de festa, de aluguel de equipamento, e aí... Isso, ela durou até os 24 anos. Caramba. Com 20 anos, eu montei, de fato, meu primeiro CNPJ. Eu morei nos Estados Unidos dos 18 para os 19 anos. Por conta da sua mãe? Isso, exatamente. Fui acompanhar minha mãe, fui estudar inglês na época. Eu já estava na faculdade de Direito, né? Eu fiz tudo a ver com a sua cara. Isso, nada a ver, né? E quando eu voltei dos Estados Unidos, aí eu fundei, de fato, né, o primeiro CNPJ, que já era uma agência digital. A gente pegou, eu e minha sócia, na época, a gente viu, de fato, uma oportunidade. Na época estavam começando, né, assim, essa questão de sites, lojas virtuais, e na sequência anúncios no Google e depois no Facebook. Então a gente começou a oferecer serviços e crescemos rápido, chegamos a ter 120 clientes, né? Caramba. E eu já... Novo ainda, na faculdade ainda. Com 20 anos. Eu cheguei a programar, etc.
Então, foi o meu primeiro CNPJ de fato, né? Aí, a partir de então, foram essas 4 empresas de tecnologia. Mas sempre com aquele mesmo viés do menino, né? Sempre, pô, isso aqui parece que faz sentido, isso aqui já está meio comoditizado, agora que eu me sofistiquei um pouco como empreendedor, eu consigo dar um outro passo, Exatamente. Assim, você vai, né, o salto, né, assim, primeiro, na verdade, muitas etapas que você vivencia, muitos aprendizados até aquele momento, não necessariamente levam para o próximo passo. Isso eu aprendi, inclusive, reforço com muitos amigos que tiveram grandes empresas, reforçam muito esse aprendizado, né? É possível, na verdade, é necessário você entender quais são os requisitos de conhecimento que você precisa para um próximo estágio. Muitas vezes, né, não é as habilidades do jogador da Série D e C do campeonato que vai te levar para a Série A e para a Série B, inclusive como empreendedor e como também gestor de equipes, né? Você tem que saber que as equipes também têm esses limites. Mas, enfim, sempre observando, né, as oportunidades. E no caso da Trek, que é a empresa mais atual e que gerou maior impacto, né? É engraçado que eu fui conhecer as empresas concorrentes americanas que já tinham mais de 10 anos de vida. Quando a gente começou, as concorrentes americanas já tinham mais de 10 anos de vida. Eu fui conhecer essas empresas depois de quase 2 anos de empreendendo no Brasil com esse mercado, né? Mercado de voz do cliente. Vale também ressaltar que, apesar de ser 2012, que não era tudo mato ainda, já tinha internet, estava bem difundido, não era tão comum fazer benchmark em outro lugar, não era tão comum olhar, encontrar as startups, então elas não eram tão faladas, então não tinha facilidade, esse ponto, né? Como é que você não consegue alienado? Não, é que naquela época não tinha esse acesso mesmo. Eu não tinha a mínima ideia que essas empresas existiam e... Não sabia nem como chamava para procurar. Nem como chamava. E assim, foi para mim, quando eu vi que elas existiam, foi uma surpresa, literalmente. Eu não sabia que alguém fazia isso já há muito tempo. Legal. Enfim, tem uma frase, né, que assim, se você tem uma ideia que você acha que é inovadora, nesse exato momento tem 10 chineses fazendo a mesma coisa. Pelo menos 10. Pelo menos 10. Mas enfim, então, assim, o grande mérito, né, nesse caso foi, de fato, ter sido pioneiro e trazido esses conceitos para o mercado brasileiro, mas sempre olhando essas oportunidades, né? Assim, o gap, né, sempre foi um gap que eu fui um problema para ser resolvido, uma oportunidade de estar no lugar certo na hora certa, de ter essa visão, né, de que o cara lá do picolé não ia passar mais e que ele tinha vendido muito e que era uma oportunidade, que o meu colega lá da empresa de eventos, ele já não estava mais interessado e que eu tinha capacidade técnica de assumir isso. Se não fosse naquela hora, você ia perder as coisas, talvez ele tinha que montar tudo de novo, não ia valer a pena. Então, é aquilo, naquele momento abriu uma janela, aproveita, o cavalo passou, você não montou, ele não passa de novo. Exatamente. Esse timing, né, o timing correto, de estar no lugar certo, na hora certa. Claro, você tem que estar sempre conectado e sempre com uma visão, né, de negócio, enfim, de mercado. Enfim, o timing é muito importante. E o timing também em relação ao mercado como um todo, né? Porque, por exemplo, se você vai montar hoje, nesse exato momento, uma empresa que faz monitoramento de NPS, você já perdeu o timing. Ou seja, a gente já, né, tem um fluxo super... É muito mais do que NPS atualmente. Isso foi uma evolução, né, ao longo do tempo. Você precisa de um produto muito mais robusto só para começar no mercado. Exatamente. E em contratos que já estão feitos pela Trek, por exemplo, então já não, é quase impossível você conseguir entrar. Assim, vai ser muito mais difícil, sim. Né? Então, assim, o timing é sempre importante, né? Então, entender o momento certo e também qual que é o timing daquele mercado para que você consiga ter uma atração com muito mais velocidade. E tem um ponto também, se tivesse aberto em 2000 essa mesma empresa... Talvez você ia morrer, você não ia conseguir dar tempo de chegar aqui. Então, como você falou, o timing não é só para trás, né? Para os dois, para trás e para frente. Uma prova disso é o metaverso, por exemplo, atualmente, né? Se falou muito sobre o metaverso, investiram, tal, mas assim, não emplacou até o momento, porque provavelmente a gente não está no timing. A própria Apple vai lançar o novo óculos dela, etc. Pode ser que seja algo mais realista para esse mercado. Mas, assim, não é uma realidade hoje dentro dos negócios. Sim, não sim. Né? Perfeito. É um exemplo de talvez esteja um pouco fora do time. Né? Legal. Você quer começar, aproveitando que eu vou te chamar de oportunista com um bom sentido aqui, sim. Não do mau sentido, mas você quer
contar como é que foi essa oportunidade inicial da Trek ou não prefere não falar aqui? Não, posso falar. Na verdade, tem até reforçando esse ponto, né? Eu estou refletindo aqui historicamente. Você mencionou, né? Minha mãe sempre foi uma funcionária pública, né? Professora, pesquisadora das universidades federais, professora universitária, né? Da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenadora dos cursos de engenharia em Minas, do Paraná, enfim, já morei lá também. Mas, assim, sempre foi uma funcionária, não empreendedora. E meu pai sempre foi um funcionário de uma empresa multinacional de tecnologia, né? E, assim, eu tenho uma lembrança que nas minhas férias escolares, quando eu era mais novo, eu ia com um tio meu que era empreendedor, o irmão da minha mãe, o meu tio Fernando. Ele é um empreendedor nato, super comerciante, e ele vende pneu até hoje. Tá. Pneu para caminhão, pneu para carro, etc. E hoje é uma empresa bem estabelecida. Mas na época ele começou assim, pegando a caminhonete dele, viajando o interior de Minas Gerais, vendendo pneu. Então aquele exemplo de pegar ali, começar pequenininho, é um pouco dele. E eu ia com ele, viajava com ele vendendo pneu. Legal. Muitas vezes nas férias escolares eu ia viajar com ele para vender pneu. Acho que isso teve uma pegada também. Sua mãe jogava na sua cara assim? Você fica andando com seu tio e fica com essas ideias? Ou não tinha esse... Eu acho que ela não tinha tanta dimensão. Assim, para mim era uma diversão. Assim, eu adorava fazer isso. Né? Para mim, assim, viajar e vender e ver ele conversando, vendendo, né? Um vendedor nato ali, muito legal. Mas sobre o start, né? Assim, o D0, vamos dizer, da Trek, foi quando eu tinha feito eu já tinha agência, né? Eu fiz uma apresentação sobre algumas novidades do Google na Associação Comercial de Minas Gerais. E lá eu fiz uma apresentação e depois eu recebi um e-mail de um dos gerentes lá, falando que ele me mandou um e-mail de uma pesquisa do Sebrae e da própria IBM, coincidentemente, que mais ou menos 70% das empresas no Brasil não tinham um cadastro de clientes e por isso não faziam pós-venda, não se preocupavam com pós-venda. Tá bom. Ou seja, só vendiam e era isso, né? E na época eu estava buscando já, né, uma maneira de inovar em algumas soluções, alguns softwares dentro da própria agência para criar, né? As startups estavam nascendo praticamente, né? Esse conceito assim, no Brasil sendo mais disseminado. E você, de novo, oportunista, leu aquilo, leu startup começando, opa, tem alguma coisa aqui... Exato, a gente criou um projeto chamado Innovation Project, assim, projeto de inovação, nada mais, né? Eram 3 ideias. Uma ideia de um software de gestão de obras, porque eu atendia muita construtora, né? Pequenas e médias construtoras na agência. Um outro era uma escola digital para empreendedores, muito parecido com o que eu participo hoje do G4 Educação. Que talvez tivesse lançado lá atrás não ia ter dado nenhum sucesso, porque não era o momento. Exatamente. Tá. E outro era chamada Track Sale, que era a plataforma de gestão da experiência do consumidor com a parte de pesquisas com clientes. É muito em virtude desse estudo do Sebrae e da IBM, dizendo que o pós-venda no Brasil era muito fraco. Então, eu peguei, né, formatei esses 3 produtos e comecei a sentar com uma série de pessoas de todos os tipos para validar. Um livro que me ajudou bastante na época foi o do Eric Ries, que é Startup Enxuta, né? Lean Startup. Esse livro me ajudou bastante, assim, na época. Eu até recomendo para novos empreendedores, porque, basicamente, né, um dos aprendizados que ele ficou durante 6 meses desenvolvendo um produto e quando ele lançou, ninguém queria esse produto. Os clientes não queriam, né? E tem até a ver com a experiência do cliente, experiência do usuário, né? Mas, no modo geral, ele fala assim, olha, lança um pouquinho, né, faz um protótipo, lança alguma, né, uma beiradinha ali e valida e volta, né? Então, eu fiz isso, né? Eu peguei essas 3 ideias e a ideia que mais tracionou rapidamente foi essa. E eu sempre perguntava para os clientes da seguinte maneira, posso te apresentar? E aí, você gostou? Você usaria, assim, são escalas de engajamento, né? Posso te apresentar, você gostou, você usaria, vamos usar? Você pagaria por isso? E eu aprendi que o cliente só valida mesmo o produto quando eu falo assim, eu posso te enviar o boleto? Aí ele não aí ele fala, tem cliente que fala assim, eu posso enviar o boleto, mas não paga. Não vou pagar. Isso. Então, quando ele cai o dinheiro na conta, de fato, ele está enxergando o valor. Assim, tem um ditado que fala assim, que o elogio mais sincero é um pagamento. Porque assim, eu te dar parabéns, eu não gasto nada. Eu te falar, legal isso que você está fazendo. Ou você abre uma hamburgueria, pô, legal, que bacana que você está abrindo a hamburgueria. Não,
eu vou dizer realmente que eu gostei, dar um elogio para você o dia que eu for lá e pagar, né? Exato. E assim, é interessante porque essa validação, né, ela me trouxe uma ótica, né, um jeito de pensar muito interessante, porque a gente seguiu durante 10 anos na Track, 11 anos, né, até esse ano, sem investidores. A gente nunca levantou uma rodada de investimento de Venture Capital, anjos, seed, série A, nada. Até esse ano. Sim. Né? Isso quer dizer o quê? Que eu tinha um jeito, né, uma cultura de pensar funding by clients, seja financiado pelos seus próprios clientes. Uma vez que você entregou valor, né, já dá para vender e começar a eventualmente tracionar, enfim, pega esse dinheiro e financie o seu próprio crescimento, né, reinvista no negócio, etc. Inclusive, uma maior prova de que você está fazendo uma coisa certa, que estão te pagando, então dá para fazer a roda girar e te dar um caminho. O caminho fica mais certo, ele é mais demorado, como você falou, 11 anos, mas pelo menos ele é muito mais, talvez, certo, assim, de saber, pô, tô fazendo boas coisas, tanto que eu tô crescendo. Tá? Ele é mais lento, né, igual você disse, muito bem, ele é demorado, mas ele é muito consistente. Porque, assim, os clientes criam elos, né? A Electrolux, por exemplo, que é um dos clientes que começou conosco lá em 2013, ou seja, aproximadamente um ano depois da ideia ter nascido da Track, esse ano agora completou 10 anos de casa. E hoje está conosco em 10 países, do México até o Chile. Então, assim, mostra, né, ou seja, o LTV desse cliente, né, o Lifetime Value, o valor que ele deixa ao longo da vida dele conosco, né, é incalculável nesse sentido. Assim, claro, dá para calcular, mas sim. Ou seja, ridículo. Ad eterno, Então, ou seja, isso, né, mostra que entrega valor de fato, assim, financiado pelos próprios clientes, né? O nosso crescimento inteiro foi financiado pelos próprios clientes. Se eu tivesse levantado uma rodada lá no passado, pode ser que eu tenha acelerado mais de alguma maneira, mas assim, a consistência, né, essa sustentabilidade, o relacionamento com o cliente, né, muito bem encaixado, muito sólido, né? Vem muito desse aspecto bootstrapping, né? Ou seja, de ser investidor, ser investidor do próprio negócio, de ir com as próprias pernas, sem depender de ninguém. E agora, recentemente, né, com esse ano a gente viu, né, muitos cenários de dificuldades, o capital de risco, né, os juros aumentou muito, o capital de risco ficou mais inacessível, isso gerou uma série de correções de valor de mercado, vários, né, demissões em massa, layoffs. E assim, o nosso negócio, ele ficou bastante, foi um reconhecimento como, de fato, um negócio sólido, um negócio que realmente tinha substância, né? Sempre foi uma empresa geradora de caixa, etc. Então, assim, mostrou que, assim, apesar da gente não ter seguido o ritual tradicional das startups... Você conseguiu um baita sucesso. Foi bom, assim, pra gente. E... não sei se você pode contar a história do NPS, como o NPS surgiu dentro da companhia. Claro, posso. Se você puder contar, ela é muito legal. É muito engraçado, porque, veja bem, né, quando a gente começou a desenvolver, eu e meu sócio, né, o Luiz, começamos a desenvolver as telas, né, as interfaces, né, porque eu adoro montar interface. Eu brinco que eu vou morrer fazendo software. É minha paixão, assim, o que eu gosto de fazer é montar sistema. Te ajuda a visualizar tudo que você está colocando de ideia ali numa visual, assim. Antes, né, eu até fazia a programação front-end, etc. Hoje, né, mas nem eu nem o Luiz botamos a mão no código, tem uma equipe de engenharia e tal. Mas, no modo geral, desenvolver as interfaces, né, eu comecei a desenvolver as interfaces e o Luiz fazendo a programação back-end, né, ali por trás da interface. E assim, eu comecei a desenvolver e mandar tanto a parte de pesquisas, que a gente já tinha várias ideias, quanto a parte de relatórios, para os clientes verem, né, como seriam os relatórios. Os clientes da agência que era do Google. E outros clientes, alguns amigos, tal, né? A gente estava no início da formação de um ecossistema de startups em Belo Horizonte, então tinha alguns amigos, etc. Então, a gente começou a montar essas interfaces e a mostrar para várias pessoas, né? E nisso eu mostrei para um amigo, que é o Win Xie, na época ele era um dos heads lá da Baby.com, que enfim, já foi um dos co-founders lá do Submarino, que depois foi para a B2W, enfim. O Win eu mandei para ele e ele falou assim, olha, Tomás, a gente está usando aqui um tal de NPS. Os fundos americanos, né, estão incentivando que as empresas utilizem tal de NPS e tal. E quando ele falou isso, eu não tinha a mínima noção do que era NPS, né?
Aí eu falei com ele assim, não, a gente está aplicando NPS também, A gente inclusive. gosta bastante também. A gente gosta, inclusive vou dar um curso de NPS daqui a alguns dias. Você quer mandar seu time participar aqui comigo? Tal. E dito e feito, né? Foi assim que a gente começou o NPS, assim, na cara e na coragem. Eu não sabia, tive que, em poucos dias, devorar tudo sobre NPS, aprender tudo sobre NPS, li todos os livros, enfim, fiz muitas pesquisas, né? Enfim, me tornei rapidamente um especialista, porque coloquei ali a responsabilidade em jogo, né? Não, o timing, né? Apareceu a oportunidade, era um cara influente no segmento, falou assim, pô, é isso, vou abraçar isso aqui, meio louco, e tá tudo bem, mas e deu certo, legal. Exato, exato. E vamos entrar um pouco mais na parte, vou dizer, técnica aqui, né? Então, falando um pouco de NPS, CSAT, sim, hoje com a maturidade que você tem, eu sei que não tem um one size fits all, né? Mas quais são as métricas e quando usar cada uma delas? O que você gosta o que você acha que é interessante para os clientes usarem em cada momento, no atendimento, para entender produto? Quais são as métricas que vocês mais usam dentro da Trek ali? Legal. É importante entender, né, uma visão macro do negócio como um todo, né? Ou seja, por que as empresas existem, né? E por que elas perpetuam, vamos dizer assim. E crescem, né? E crescem, exatamente. Muito em virtude, ou seja, de criar bons relacionamentos, boas vivências com seus clientes consumidores, que geram negócios de longo prazo, geram negócios cada vez com, enfim, maior dispêndio de capital, maior ticket, né? Os clientes perpetuam de fato, renovam seus planos, recompram nas empresas e por aí vai, né? Então, isso é um conceito que o próprio autor do NPS, né, o Fred, ele fala de good profits, né, lucros bons, né? Isso é muito importante entender. Então, assim, quando a gente vai pensar numa estrutura de um negócio saudável, né, existem vários indicadores relevantes, né? Existem indicadores relacionados à operação, indicadores financeiros, indicadores de experiência do cliente, que podem ser indicadores comportamentais ou, por exemplo, subjetivos, né, de sentimento e percepção, né? Então, tem um pool de indicadores muito grande. Por exemplo, hoje a gente utiliza um indicador muito importante na Track, que é o NRR, né, Net Revenue Retention, que tem muito a ver, inclusive, com o NPS 3.0, que é o chamado EGR, né, Earn Growth Rate, que foi lançado agora recentemente, né, o último livro do Fred, que é o autor do NPS, chama Winning on Purpose, né, Vencendo com Propósito. Então, é muito uma ótica financeira, né, ou seja, o saldo do dia, o saldo do mês, na verdade, do ano, ele é positivo, ou seja, quando a gente fala do Net Revenue Retention, né, a gente está entendendo quais clientes estão cancelando, né, os planos. No caso da Track, é uma empresa de assinatura, né, o cliente paga uma licença mensal. Quais clientes estão cancelando? Ou então, quais clientes estão reduzindo o seu plano? Quais clientes, por outro lado, estão aumentando o seu plano, comprando de outros produtos, né, upsell e cross-sell? E quais clientes também estão chegando e por onde eles estão chegando? Estão chegando através de um marketing boca a boca ou de uma aquisição muito cara, né? Então, assim, ou seja, esse é um exemplo de indicador que a gente utiliza. O natural é porque ele não pode ser de um lugar pago, é isso? Não, é Net Revenue Retention. Net de saldo. De líquido, tá. É saldo de retenção de faturamento. Ou seja, você... É basicamente olhar... Como é que você olha? Você olha quanto você faturou esse ano versus o ano passado. Isso. Quantos dessas pessoas vieram como cliente novo e quais canais eles vieram e quantos fizeram um downsize ali ou quantos não renovaram, quantos cancelaram. Você faz toda essa conta. Isso, o dinheiro que está dentro da empresa, qual está no ano passado versus o ano atual, né? Qual saiu, qual foi reduzido de uma base de clientes, qual foi expandido, né? Ou seja, houve uma expansão de receita. Qual, né, teve uma expansão acessória, colateral, que seria o cross, né? E também o que de dinheiro novo você trouxe. Então, aí né, o dinheiro novo, você pode dividir ele em dois. O dinheiro que vem através do orgânico e o pago. Exatamente. Tá. Então, o Net Revenue Retention pega muito sobre isso. Aí, assim, ele tem uma métrica? Ele uma conta. Porcentagem? Não, ele não gera um score. Ele não gera um score. Ele é o saldo mesmo. Na verdade, assim, por exemplo, você pega uma empresa de SaaS que está crescendo muito, assim, com um saldo muito positivo, é de 130%, assim, muito.
Hoje, as empresas fazem, assim, 102%, 105%, 101%. E se você tiver, por exemplo, 98%, significa que você está tendo um decréscimo. Tá. Ou seja, você está perdendo muito cliente. O SIM é manter a mesma base do ano passado. Então o NRR é muito parecido com o NPS 3.0, enfim, que é o EGR, né? Que o EGR é a diferença. Isso que eu perguntar, e o EGR, como é que é? É a mesma coisa do NRR, só que a diferença é que você splita, né? Você divide ali o novo cliente, que vem através de recomendação ou orgânico ou pago, né? No NRR, não importa de onde vem o cliente. Ali no EGR, o Fred, que é o autor do NPS, ele divide, né? Isso a gente já vinha falando desde 2016, quando, por exemplo, eu fiz uma certificação de NPS Economics lá nos Estados Unidos, com a própria empresa do Fred. O fato que agora isso foi ficando mais aprimorado, né? Enfim. Mas assim, eu estou falando o NRR e o EGR como um indicador, um exemplo de indicador econômico para o negócio, que tem a ver com a movimentação dos clientes em geral, né? Para retenção, aquisição e por aí vai, né? O que é uma aquisição boa, o que é uma retenção boa, o que é uma retenção ruim, né? Por aí vai. Mas, no modo geral, assim, esse é um dos exemplos de indicadores que nós olhamos muito para dentro de casa. O fato é que dentro da esfera, vamos dizer, de indicadores de operacionais, de comportamento, de sentimento, existem dezenas de indicadores, né? Desde o próprio churn, por exemplo, que a gente acabou de falar, até mesmo, por exemplo, recompra, que é um indicador importante. Aí você vai para os indicadores subjetivos, que aí entra nos que você citou. O NPS é o grande indicador hoje global, até hoje, eu digo até assim... Hoje é. Até hoje, porque não existe nada ainda mais profundo. Por que o NPS é a grande referência até hoje? Primeiro, assim, porque ele é muito simples e existiu uma série de ciências estudadas. Assim, ele foi uma matéria estudada durante décadas, né, 20 anos aproximadamente, correlacionando o NPS ao crescimento orgânico dos negócios. Já se tem muito histórico para dizer que realmente medir ele da maneira certa, você consegue ter uma correlação econômica. Tá. Não necessariamente em cada empresa tem a sua correlação, algumas não têm correlação e por aí vai. Mas nos estudos, né, que foram realizados no livro A Pergunta Definitiva 2.0, no próprio livro Vencendo com Propósito, o mais novo do Fred, ele traz vários exemplos dessas correlações. Ou seja, empresas que entregam melhor experiência do cliente conseguem crescer mais, conseguem crescer com sustentabilidade, né, de uma maneira eficiente, e, além disso, ser melhor do que os seus concorrentes, né, caso sua experiência seja melhor, na percepção do cliente. Então, o NPS, além disso, né, ele é muito simples, né, porque é uma pergunta, por isso que chama a pergunta definitiva, né? Então, está muito bem alinhado hoje ao nosso contexto digital, né? Ou seja, o contexto digital é muito simples, o WhatsApp, SMS, é muito fácil, né? Não é mais uma pesquisa exploratória que gera fadiga para o cliente. Pergunta 20 coisas, espera que ele escreva um monte de coisa que não vai responder e que as empresas, quando conseguiam essa coisa toda, não sabiam usar direito toda aquela resposta. Exatamente. Então, ele é one click, né? Clique ali você resolve, né? E, além disso, né, a partir desse modelo, nasce a possibilidade de benchmarking. Então, ou seja, você comparar, né, ele é comparável. Você tem um mesmo método comparável entre várias empresas do mesmo segmento. Você pega o banco, né, tem 20 bancos aqui no Brasil relevantes, por exemplo, que utilizam a NPS todos os dias. Então, dá para você mirar em alguém e fazer um benchmark mais fácil de... Exatamente, fica fácil. Então, por isso que o NPS, até hoje, ele é uma grande referência, porque ninguém conseguiu. E, além disso, tem uma raiz ainda psicológica, assim, porque, veja bem, a pergunta da recomendação, ela é muito profunda. Por mais que, enfim, às vezes a gente entra ali no modo paisagem, que nem lê direito a pergunta, em alguns casos, principalmente quem trabalha com NPS, talvez o consumidor final tenha maior atenção sobre isso. O consumidor, eu digo, nós somos consumidores, mas no dia a dia corriqueiro dos negócios, né? E a pergunta da recomendação, ela não existe outra pergunta tão... que correlaciona tão bem a experiência, a lealdade do cliente quanto a recomendação. Porque uma coisa é você estar satisfeito, que seria o CSAT. Uma coisa é você recomendar de fato, ou seja, você supera um crivo pessoal e vai para um crivo do seu círculo de pessoas que você tem afeto, seus amigos e familiares. Você não quer algo ruim para as pessoas que você gosta e conhece, até porque sua reputação está em jogo, né?
Então, assim, é muito nessa lógica. Tem até uma discussão sobre essa questão, né? Se você recomenda para amigos e familiares. Tem muita gente que fala assim, olha, até eu acho que o próprio NPS fala para não usar familiares, porque eventualmente eu não gosto dos meus parentes. Então, amigos, realmente eu gosto. Se eu não gostar, não é meu amigo. Então, é mais fácil, você consegue isolar mais a variável de recomendar para alguém que você realmente se importa. Tem muitas teorias sobre isso. No fato, assim, há uma necessidade de contexto. Então, por exemplo, se você é uma empresa que trabalha com B2B, por exemplo, você aluga máquinas pesadas para outra empresa, não faz o menor sentido você perguntar sobre um familiar. Não é sua mãe, sua avó, sua tia que vai alugar um trator, né? Então, assim, a necessidade de contextualizar o NPS, né? E ele é adaptável, né? É possível adaptar e ajustar de acordo com o contexto, né? Tanto a pergunta quanto o tipo de resposta, tem várias possibilidades ali que você vai personalizando, né? Para ter uma melhor experiência durante a pesquisa. Tá. E hoje, dentro da Track, o que eu tenho de opção para implementar do ponto de vista de CX mesmo, ali, de indicadores? Quais que é meio ilimitado ou tem alguns que eu posso ou que vocês recomendam? Legal. Cada vez mais, né, a gente tem esses modelos pré-definidos, né, templates de indicadores, né, que são, na verdade, refletem questionários, né, que ajudam as empresas a direcionar já algum tipo de indicador que tenha relevância para aquele contexto. Então, assim, o NPS relacional é o clássico, né? Eu acredito que 95% desses 130 milhões de pesquisas que a gente faz por ano, anualmente, né? São mais ou menos NPS. 12 milhões de pesquisas por mês são NPS, isso. Então, isso, ou seja, é o clássico, né? Mas cada vez mais, né, a gente faz o NPS e algumas derivações, né, ou seja, faz alguns complementos no mesmo questionário, às vezes usando um CSAT, às vezes usando um like, um dislike ali para trazer já o sentimento. E a gente tem estimulado muito, né, que o cliente, inclusive dentro da usabilidade da própria pesquisa, que ele comente bastante, ou seja, que ele deixe comentários de textos não estruturados, ou seja, de textos livres, sobre a experiência que ele teve. Na área de saúde, por exemplo, a gente chega a ter 60%, 70% de textos. Caramba, muito mais. É mais alto do que todas as outras áreas. É mais alto. Tá. O engajamento, conexão emocional, tem vários justificativos. Motivos. Tá. Isso. Mas, no modo geral, ou seja, a gente vai adaptando ali os questionários, as pesquisas de acordo com a realidade do cliente, né? Então, por exemplo, a gente tem estimulado outros indicadores, né? Alguns indicadores são mais populares, outros não. Mas que é um exemplo, o MHS, por exemplo, Must Have Score, né, que a gente pergunta para o cliente da empresa, né, o quanto que ele ficaria decepcionado se aquela empresa não existisse mais. Ou então, o produto ou o serviço daquela empresa não existisse mais. Pode ser relacional, no caso da empresa, ou transacional, acerca do produto ou do serviço. Isso mostra o grau de dependência, né, que o cliente tem daquele produto ou do serviço, né, até mesmo a possibilidade de uma evasão para um concorrente. É um exemplo. Né? Você acha que o MHS, para uma empresa que estou começando meu negócio, tá? Coloquei meu produto para testar e não quero cobrar, até para gerar o mínimo de fricção possível. O teste inicial. Você acha que ele substitui a cobrança ou não tanto? Porque eu vou perguntar assim, estou entregando para 10 pessoas que estão testando meu produto. Aí eu pergunto, cara, quão decepcionado você ficaria se eu jogasse meu produto fora agora? Você acha que ele substitui o fato de, tá aqui meu boleto, paga? Ou ele é o mais próximo? Nesse momento que se usa? Não, a empresa maior? Como é que... Na relação B2B, tem essa característica de, às vezes, o tomador de decisão não ser o usuário final. Então, faz todo sentido perguntar, até como um balizador do futuro pagamento. Porque pode ser que a pessoa que esteja usando, ela tenha um entendimento diferente de quem assinou. Então, são características dessa relação. Por não ser o pagador, o mesmo consumidor, então é bom usar isso, porque a métrica pagamento eu não tenho com aquele cara. Ele não paga. Exato. Tá, legal. Ele é um destinatário interno, é um usuário final. Então, assim, esses nuances, né, a gente aprendeu ao longo de 10 anos de trajetória, né? Ou seja, não foi do dia para a noite. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que o MHS, ele acaba sendo muito útil para ver, de fato, entrega de valor. Então, assim, ele está tendo um livro que chama Crescimento Exponencial, do Aaron Ross, que é o mesmo autor do Receita Previsível. Ele fala um pouco sobre isso, né? Desse modelo, né, de pesquisa e o quanto que isso pode ser, inclusive, útil para os negócios
iniciantes. Né? E ele é um cara que veio do B2B, né? Da Salesforce, então faz Exatamente. bastante sentido pelo que você contou agora. Tem total... Exatamente. Legal, exatamente. legal, cara. E queria entrar um pouquinho, e eu sei que tem muita coisa que você não pode falar, eu não quero que você fale o que você não pode, óbvio, mas para as pessoas entenderem, né? Você falou, cara, eu fui sempre bootstrap, 11 anos ali crescendo, dando certo, clientes, validando, né? Como é que foi a jornada com a rodada de investimento? Primeiro assim, isso te tomou muito tempo? Não. Como é que foi a decisão para ir se tomou muito tempo? Vamos começar por aí, então. Legal. Eu, durante todo esse tempo, né, eu via todos os dias meus amigos levantando muito dinheiro. Assim, nossa, levantou tantos milhões, dezenas de milhões, às vezes centenas de milhões, né? E eu falava, nossa, será que eu estou perdendo dinheiro na mesa, né? E assim, por outro lado, alguns amigos, né, inclusive muito próximos, falaram assim, cara, segura o máximo que você conseguir com o seu próprio dinheiro e enfim. Na verdade, assim, igual eu falei, a gente sempre foi uma empresa sustentável, com bons indicadores econômicos. E foi muito mais, né, ou seja, a gente, de pensar o próximo passo, ou seja, a oportunidade, numa visão de consolidar, assim, como empreendedor, eu queria já passar por novos desafios, né? 10 anos ali, num ritual muito similar, assim, claro, são camadas diferentes, são séries diferentes do campeonato. Mas entendi, tranquilo, uma trilha, você vendendo bem, crescendo e tal. Isso, aí eu falei assim, não, vamos nos colocar numa zona de desconforto, Tá. né? Então, a gente começou a trabalhar, enfim, essa possibilidade, né? Eu comecei a fazer alguns mapeamentos do mercado e percebi que há uma tendência de consolidação do mercado. Isso já aconteceu nos Estados Unidos entre 5 a 10 anos, ou seja... No seu segmento. No meu segmento. Porque, para deixar claro, assim, é normal dos segmentos eles começarem, aí começa um monte de gente, aí alguns vão quebrando, outros vão crescendo, Exato. Aí tem um momento de consolidação, isso é meio padrão para todo mundo, você já viu isso lá. Exatamente, é meio padrão, tanto para empresas de software como serviço, quanto no nosso próprio segmento, CXM, né? Isso aconteceu já. Até indústria acontece em todo lugar. Isso, e nos Estados Unidos já aconteceu. Eu falei, eu acredito que isso tende a ser algo aqui. A gente tem um mercado ali 10 anos atrás, né? Quando a Track nasceu, os dois concorrentes já tinham 10 anos. Então, ou seja, eu comecei a olhar para isso e pensar, né, qual que era o nosso futuro e entender como a gente poderia consolidar, né, o mercado. Ou eu vou ser consolidado ou eu vou querer consolidar. Então, deixa eu ir para esse lado, tá? E não tem caminho certo ou errado, assim, né? São opções, algumas, todas com seus desafios, né? E a gente começou, assim, a gente já era visto pelo mercado como uma referência técnica de conteúdo, uma referência, enfim... que tem, né, todo um know-how de aplicação, né? A gente foi, de fato, uma das primeiras empresas a trabalhar esse tema. Então, a gente começou a ver que o mercado já enxergava a gente como uma referência. Tá. Então, por que não ser o consolidador? A partir dali, iniciou-se o movimento, né? Então, assim... E foi você que foi atrás. Fala, cara, deixa eu conversar com as pessoas. Como é que foi esse... eu comecei como a gente também tem várias iniciativas no mercado que a gente atua, de eventos, cursos, etc., a gente sempre esteve próximo, né, às pessoas. Então, no modo geral, eu comecei a observar, né, enfim, algumas empresas que poderiam ser uma oportunidade para a gente consolidar em algum sentido. Pode ser uma nova tecnologia, pode ser através de um time muito seleto ou até mesmo uma carteira de clientes, né? Não quero nomes, tá? Mas assim... Você olhou muito para um concorrente direto ou você olhou muito para coisas complementares nesse seu produto para ele crescer lateralmente e ficar mais robusto? Foi muito espontâneo, né? Aí eu estou falando já da primeira aquisição que a gente fez, foi a HFocus, né? No ano passado, 2022. Tá. Foi muito espontâneo, assim, foi um casamento meio natural, porque a gente já tinha um embate como concorrentes diretos em vários leads, né? Vários clientes que a gente iria vender. E eles eram uma empresa mais ou menos 5, 6 vezes menor do que a Track, mas já tinham grandes marcas de referência, como a Redditor, o Albert Einstein, o Sírio-Libanês, os hospitais da área de saúde. A HFocus faz pesquisa para a saúde, né? Então, comecei a conversar, né, com o founder lá, que é o Zé, que hoje é nosso sócio, inclusive. E, enfim, foi um casamento muito natural, espontâneo, a gente tinha valores similares. E aconteceu muito tranquilo, assim, foi muito... fluido. Até o momento do fechamento, que são duas etapas, né? Tá. Até o momento do fechamento, são alguns desafios, né? E assim, de relacionamento mesmo, de estar próximo, né? De entender os valores, de ver qual que é o futuro, o que cada um pensa, né? Como sócio fundador,
que cada um pensa em relação aos benefícios desse movimento de fusão, né, aquisição. Então, isso foi muito espontâneo. Aí depois que acontece o movimento, porque grande parte da equipe só fica sabendo uma semana antes. Na hora que vai assinar ali, ou que assinou. Exatamente, é uma novidade, né? Exatamente. Aí lança isso para o mercado, e, enfim. Aí começa um plano, né? Um plano de 100 dias ali para fazer essa integração. Aí nascem outros desafios. Por mais que tenham bons valores e propósitos, há um embate cultural, isso não tem que esquivar, assim, é fato, ele vai existir. Então, ou seja, a gente começa, né, a fazer esse movimento, e o embate cultural não é nem, enfim, de founder para founder, isso foi super tranquilo, do jeito de pensar dos negócios mesmo, enfim. Cada área, existe uma diferenciaçãozinha, não é todo mundo igual, idêntico, então... Exato, então isso demorou 1 ano, né, ou seja, a gente planejou fazer uma integração durante 100 dias, demorou 1 ano até a gente ver de fato, né, qual que era o nosso... As pessoas enxergaram o nosso jeito de trabalhar, a gente enxergar o jeito deles, ver que de fato quais eram as pessoas melhores para cada função. Então não foi uma coisa simples, né? É uma estrelinha que você ganha no peito, depois você finaliza uma integração de um M&A. Dá um super trabalho pré e pós, né? Então, mas aí foi muito importante, porque isso é uma habilidade. Algumas empresas... Vocês não tinham dentro de casa antes e adquiriram. Algumas empresas, né, são muito boas de levantar capital, né, de fundraising, né, levantada de capital. Outras empresas são faz parte do modelo de negócio dela, M&A, por exemplo, né? Então a gente vê alguns clientes na área hospitalar, por exemplo, vai comprando um hospital por mês, né, às vezes, né, dependendo. Então, isso pode ser uma estratégia, né? Ou seja, hoje, comprar uma empresa já é bem mais tranquilo. A gente já vivenciou isso. Né? Você bateu muita cabeça também, fez muita coisa errada, que você falou, puta, na próxima vez eu já não vou fazer isso, vou fazer desse outro jeito. Enfim, deve ter muito aprendizado. Exatamente. E assim, na sequência, nós aproveitamos aquele momento para começar a olhar para investidores, né? Mostrando que a gente colocou essa estrelinha e falou assim, olha, a gente já comprou uma... Você comprou antes de receber o investimento? Antes de receber, exatamente. Aí a gente falou assim, a gente já comprou uma, a gente quer consolidar o mercado e a gente mostrou que a gente sabe fazer isso. Então, agora a gente quer ir para os próximos passos. Então, você tinha uma empresa, vamos lá, são alguns pontos que são interessantes aqui. Você já tinha um nome no mercado, por causa da empresa em si. Aí você já começou a fazer um monte de eventos, que aquilo também te deu mais notoriedade e mais relacionamento. Exato. Daí você decidiu a tese de consolidação, você foi lá e consolidou alguém de novo, além de provar economicamente que a sua empresa e de crescimento que você sabia fazer, Sim. Você falou assim, além disso eu provo que eu sei integrar e sei fazer M&A. Agora me dá aqui o dinheiro que eu vou fazer isso em escala maior. Exato. Até no Use of Proceeds, né, o plano de uso do capital da nossa rodada que a gente levantou, não está nem considerando ainda, né, fusões e aquisições com o capital levantado. Tá bom. É muito mais trazer, né, um investidor institucional de venture capital, né, com cifras bilionárias para estar próximo e dessa maneira mostrar que a gente, enfim, tem know-how de crescimento para que a gente mostre a nossa capacidade de execução e de consolidação também. Então, na sequência que a gente comprou, nós fizemos um plano, né, um business plan para fazer a levantada de capital, né, que a gente levantou, foi público, né, a gente levantou 33 milhões de reais para fazer a expansão em alguns quesitos, né, de tecnologia e também comercial. Crescer um pouco mais antes de já pensar no próximo passo, que aí a gente já teria o know-how também dos sócios e investidores para fazer a consolidação de fato do mercado. A gente já encerrou, vamos dizer assim, né, a rodada, isso já está funcional, está dentro de casa. Uhum. Então, a gente foi, né, nesse exato momento, a gente está indo para o próximo passo, que é aí, de fato, olhar para o mercado e ver quais são os negócios, né, que a gente poderia consolidar. Deixa eu aproveitar, então, um ponto aqui. Você passou ali, vou chutar, 3 meses fazendo negociação prévia, 1 ano integrando, rodada de investimento, depois, agora que acabou, você teve o crescimento que você prometeu do dinheiro lá que você ia fazer, e agora você vai sair de novo. Eu tô vendo aqui, sei lá, 3 anos quase do Tomás, se eu falar besteira, me corrige. Sim. Quase fora da operação, porque sempre tem alguma coisa acontecendo. Como é que você
orquestra isso junto, né? É um super desafio e realmente gasta tempo, é muito esforço, é estressante, é muita responsabilidade, é extremamente burocrático, né? Exige um relacionamento de alto nível com sócios investidores, né? Muitas viagens, muitos contratos, advogados para cima, para baixo, due diligence, todas as esferas possíveis, financeiro, jurídico, trabalhista, sei lá. É super desafiador, né? Tá. Isso, de fato, ou seja, como eu desfoquei, vamos dizer assim, no próprio negócio, né? E, claro, a empresa não é uma empresa gigantesca, ao contrário, né? Nós somos enxutos, né? Não temos nada muito gigantesco. Então, nesse sentido, ou seja, a tese de crescimento, né? Ela, claro, continuou, né? De consolidação, mas o negócio, ele não teve a performance, né, de uma maneira super transparente que a gente vinha tendo, igual a gente estava 100% focado. E quando né? você era quase que o vendedor que estava se relacionando direto com o cliente e tudo ali, óbvio, não tem como. Exatamente. A gente cresceu, claro, mas de uma maneira menor do que a gente estava esperando. Por quê? Por causa de tantos movimentos, né? As equipes, as lideranças se engajando no M&A, isso realmente não é simples. Mas assim, o tempo é único, então foram escolhas, Tá. né? E agora, né, ou seja, que né, a gente já tem essa habilidade, a gente gasta menos tempo, ou seja, porque a gente já estudou isso, a gente já vivenciou isso, então o tempo de M&A e levantar de capital é menor. Tudo que você fez aqui atrás, se você fazer de novo, vai ser muito mais fácil, óbvio, vai tomar tempo, mas muito mais rápido, porque você já tem isso pronto. Então você não cresceu, mas você criou toda uma base para poder dar o próximo crescimento, talvez ali dos próximos anos aqui para frente. Exatamente. E além disso, assim, a gente foi delegando algumas competências, né, para essas partes mais burocráticas, que hoje, né, o time já vivenciou e já sabe também fazer isso, executar. Então, eu diria que hoje a gente está muito mais focado no próprio negócio, né? Existe uma fração do tempo ali para M&A, claro, mas eu voltei a focar no negócio, não é à toa que a gente passou a desenvolver novos produtos, né? E esse produto que a gente vai lançar agora, que eu, na sequência, posso falar, que é, né, um produto chamado OpenCX, by OpenAI, né? É um produto realmente, assim, que está brilhando os olhos dos clientes, a gente já está operando em alguns clientes e, assim, vai fazer, disruptiva, eu não gosto de falar, assim, talvez seja um pouco clichê, mas assim, realmente surpreendente, né, a qualidade que entrega, né, as tecnologias de inteligência artificial generativas, que eu pude embarcar e fazer essa imersão, né, dentro desse contexto para o lançamento de novidades, né, de inovações, em virtude de ter finalizado aquelas etapas mais burocráticas. Né? Esse produto novo já está na rua. Vai lançar agora dia 24 de já agosto. Os clientes mais próximos que estão testando, mas o lançamento oficial é 24 de agosto. Isso, exatamente. Você quer falar um pouco dele? Não pode? Não, vamos falar. Tá. É muito legal. Basicamente, assim, eu trabalho, né? A Track tem 11 anos. Desde 2013, a gente ouve falar de processamento de linguagem natural. NLP, né? E NLU também, né? Natural Language Understanding e Natural Language Processing, né? E, na verdade, né, se você pegar, né, a base matemática desses conceitos, né, de linguagem natural... lá atrás. As redes neurais, né, na matemática, inclusive, a minha mãe é professora de redes neurais, olha só. Nossa, a sorte que o cara tem em casa. Dentro de casa. Ela já aposentou, né, mas toda a parte, né, ela foi professora de engenharia da computação, etc. Ela seguiu, né, esse caminho, né, imagina só, uma mulher nos anos 90 falando aula de redes neurais. A gente falou, louco, cara, isso é completamente loucura. A gente foi escutar isso agora, a sua mãe falava 30 anos atrás. E essa história começou na década de 50, 60, foi evoluindo para vários modelos, né, algorítmicos. E pela primeira vez na história, né, assim, a gente teve uma tecnologia, e nesse ponto de vista é realmente disruptivo, que é, de fato, uma inteligência artificial generativa de propósito geral, que não seja propósito específico, né? Algumas tecnologias já existiam de propósito específico, e que ela tenha, né, essa característica zero shot, ou seja, ela já começa inteligente, vamos dizer assim, sem a necessidade de muitos treinamentos. Treinamento absurdo. Isso. E ela tem um nível de NLP e NLU muito preciso, com um custo muito baixo e acessível, né? Por isso que o GPT, né, enfim, ele tem sido o GPT da OpenAI, que é o produto, né, de
NLP, né, ali, ou seja, um algoritmo conversacional. Inclusive é gratuito, né? Só um parênteses aqui, é um negócio que eu fiquei pensando outro dia, eu falei, cara, será que vai ser mais comum acontecer isso? De tecnologias de ponta sendo lançadas e adotadas antes pelo usuário, a pessoa comum em casa, do que para a indústria? Porque sempre foi o contrário. Quando lançaram, sei lá, o micro-ondas, quem usava era a NASA, né? Depois que vai popularizando. E agora não, você pegou um lançamento, como você falou, já é muito antigo, mas que lançou e as empresas não tiveram nem tempo de usar e todo mundo, um monte de desenvolvedor lá que trabalha com a gente já usa, já pergunta, já... Falei, caramba, que inversão, né? Que loucura isso. Até né, o Google foi lançado em 98, ele fala um pouco sobre isso, né? Ele fala que os fundadores, né, o Larry Page e o Sergey Brin, eles falam da seguinte maneira, que todos os produtos que eles lançam tem que ser para pelo menos 1 milhão de pessoas. Se não der tração 1 milhão, eles não fazem. Né, mas, enfim, esse é um ponto de vista interessante, né? Porque assim, foi de fato, né, acessível ao consumidor final, qualquer pessoa, gratuitamente. A melhor NLP na história, assim, nunca tivemos de ponta. Sim. Nunca tivemos isso, e depois eles foram lançar uma API para as empresas utilizarem. Isso que eu digo, assim, é loucura, né? Pensar assim. E, enfim, a gente, novamente, né, tendo essa visão de mercado, né, e a gente enfim, tem uma visão crítica mesmo, e com muitas conversas, né, lendo muito sobre esse assunto, estudando mesmo, e a gente viu que não seria mais uma tendência simplória, né? Seria de fato... Não ia ser o metaverso, realmente é alguma coisa que vai ser adotada. Exatamente, não ia ser o metaverso. E isso, né, ou seja, a gente... o impacto já na sociedade, a curto prazo, já foi muito relevante, né? Né, o quanto isso pode embarcar dentro das empresas em geral, dentro das interfaces com os próprios usuários, em qualquer segmento, afinal, ela é super ampla, né, e de fato traz um conhecimento muito satisfatório, não é perfeita, a gente sabe disso, mas assim, realmente surpreendente, né? Então a gente começou a olhar isso, né, e aí a gente começou a entender que estava nascendo ali uma era AI first, né, depois da mobile first do iPhone 2006 do Steve Jobs. Uma era AI first, né, by OpenAI, né, a Microsoft botou 10 bilhões, ou seja, já tinham evidências claras, né, e é interessante que ela foi fundada em 2015, né, pela vários fundadores ali da PayPal Mafia, que eles chamam, né, vários colaboradores. O Musk ali, né, exatamente. Tá envolvido. Reid Hoffman do LinkedIn, Sam Altman da Stripe Pagamentos, o Elon Musk da Tesla, entre outros, né, a Jéssica, que é cofundadora da Y Combinator, uma das principais aceleradoras de startups dos Estados Unidos, que já acelerou várias empresas super relevantes para o mundo, né? Então, essa turma já logo de cara, em 2015, investiu $1 bilhão. Meu pai, imagina começar. E começaram a desenvolver, trouxeram tanto de engenheiro do Google, de AI, assim, os mais avançados, e começaram de fato e lançaram, né? Em 2019 ela era uma empresa sem finalidade, até 2019 sem finalidade lucrativa. Depois ela se tornou com finalidade lucrativa e a partir disso as coisas aceleraram. Então a gente começou a olhar isso, né, em maio de 2022, ou seja, extremamente recente, né? Foi quando o GPT-3 na época começou a se popularizar, né? Essa interface extremamente simples, né? E enfim, até hoje é muito simples. E eles começaram a popularizar isso agora, um ano depois, em maio de 2023, que lançaram o GPT-4. Ou seja, tem nem 6 meses ainda, né? Ou seja, extremamente recente, no qual 3 meses, na verdade, né? Ou seja, é uma tecnologia que já está disponível e a gente começou a embarcar isso dentro de um sistema próprio chamado OpenCX, né? O nome é uma inspiração pela própria OpenAI, no qual a gente começou a fazer uma série de atividades, né, que a AI generativa poderia ler através dos dados que a Track traz, porque a gente realmente traz um grande volume de dados. Então, hoje, esses produtos, eles estão dentro da Track. Eu vou poder, se eu for cliente Track, eu vou poder ali usar alguns motorzinhos, vou simplificar assim, para interpretar comentários, esse tipo de coisa, mas tudo usando a plataforma Track. Na verdade, não. A gente criou uma plataforma isolada. Tá bom. Que é integrada com a Track, tá. Mas por quê? A gente acredita, hoje, né, a gente faz monitoramento de indicadores de experiência do cliente. Então, são pesquisas em canais digitais, etc., que geram KPIs.
Mas a gente acredita que a IA generativa é muito mais poderosa do que isso. Ela consegue trabalhar com vários outros tipos de dados que têm a ver também com a voz do cliente. Por exemplo, uma plataforma de helpdesk, uma transcrição de voz em texto de um call center, bem como, por exemplo, eu trazer dados de concorrentes diretos e indiretos, por isso que eu não quis trabalhar direto. Colocar embedada por baixo, você colocar do lado. A gente já está fazendo isso, né? Alguns concorrentes nossos, a gente integrou com a API dessas empresas, eles já mandam alguns dados, pode ser desde plataformas de pesquisas internacionais, enfim, já mandam dados coletados para a OpenCX, e a gente roda isso, né, uma série de aplicações. Você sabe que eu tenho um exemplo aqui real disso, né? A gente tem um cliente em comum, que eu não vou falar o nome, sim, mas que boa parte do que a gente captura no robô em voz ali, conversando com o cliente, ele acaba mandando e concentra tudo dentro da track para... Ainda não, eu não sei se tem essa parte funcionando, mas eu sei que já manda tudo ali dentro para ser o consolidador do NPS. Bem nesse caminho que você está falando. Exatamente. Você vai tendo camadas ali de insights, né? E assim, nós desenvolvemos muito rápido, isso é importante, né? O timing foi bastante importante. De novo, oportunidade, estava ali, se fosse demorar muito, alguém fazia. Eu lembro que, né, nas últimas semanas de dezembro ali de 2022, basicamente metade da empresa estava de férias, né? Mas meio natural o pessoal dar uma viajada ali, isso. Eu e meu sócio, a gente pegou todos os dias, né? Ele está morando em outro estado. A gente começou a trabalhar todos os dias, algumas horas, para entregar isso durante até o final de janeiro. A gente entregou o produto, envelopamos o produto, precificamos o produto, criamos uma série de apresentações, né, sobre o produto, testes reais. E a partir disso a gente começou a convocar um time, e hoje já tem um time relevante alocado. E o produto vai ser lançado publicamente agora em agosto, né? E tem muitas aplicações, né? Por exemplo, buscas extremamente semânticas. Por exemplo, você quer saber o que os clientes estão falando sobre um determinado assunto. Pensa bem uma construtora de imóveis, que a gente tem várias, né? Ela pega e quer saber, por exemplo, sobre vazamento. Tem cliente que fala que a parede está mofada. Tem cliente que fala que está com goteira. Tem cliente que fala que, enfim, o vizinho está reclamando sobre... Ele consegue... Aí vai conseguir olhar para todas essas fases diferentes e falar assim, tudo isso aqui está no grupo vazamento. Essa é a mágica da AI. Porque antes eu criava vários pequenos clusters que aí não se falava, um monte de número pequenininho, 0 nada por cento, eu falei, porra, eu não trato isso, mas quando eu trato como um grande, aí eu descubro que vazamento é relevante. Exatamente. Legal, então, isso é uma das possibilidades, né? Na verdade, todos os dias surge uma nova possibilidade. Mas assim, basicamente, né, a parte de categorizações é muito importante para entender quais são as principais causas raízes de detração, sentimentos neutros ou positivos, bem como, por exemplo, a sumarização. Imagina só, a gente está sumarizando agora para hospitais, para empresas do segmento de tecnologia, né? A gente tem cases com Albert Einstein, Quinto Andar, Natura, Algar Telecom e também Cirela, a incorporadora Cirela. Imagina só você pegar 1000 feedbacks de clientes coletados nas últimas 24 horas de um hospital e sumarizar isso em 1, 2 parágrafos. Ele lê precisamente os 1000 feedbacks. Resume tudo. Resume, entrega para o gestor ali tudo que está acontecendo e algum red flag. E ele, mais do que isso, ele sugere plano de ação. Ele fala assim, olha, eu recomendo que você faça isso, isso, isso. Inclusive, claro, com essas duas... sim. Faz por esse caminho. Muito bom. Cara, para a gente encerrar, que nosso tempo, infelizmente, está acabando... você está falando de um super produto que você está lançando, um mercado que é mais amplo, que você quer integrar com um concorrente, uma visão muito, na minha visão, muito boa, aquela coisa de ficar fechado. Não, eu tenho meu produto, ele é lindo, eu vou embedar embaixo dele. E aí você acaba excluindo uma parte grande do mercado que não é o que você está fazendo. Então, parabéns por isso. Mas olhando para isso, muda a sua tese de crescer com M&A e se não muda, o M&A, vou voltar àquela minha pergunta, você acha que faz mais sentido hoje comprar alguém muito parecido com você, ou do mesmo segmento, ou falar, peraí, eu já atendo esse cliente aqui, eu já atendo todos esses clientes nessa área. Se eu pegar outros produtos que esse mesmo cara compra dessa primeira empresa, eu dobro de tamanho com um novo produto. O que é a visão macro da sua tese? A tese nossa enfim, até mais ou menos 5 anos, mais ou menos, no máximo, a gente chegar a um valor de mercado de R$1 bilhão de valuation. Isso se passa por crescimento orgânico próprio, com esses produtos,
que seja uma suíte de produtos, ou seja, não muito grande, mas assim, alguns produtos que são complementares, né? A gente tem as plataformas de SaaS de pesquisa, a gente tem a parte de Professional Service, serviços profissionais, a parte de inteligência artificial, que é o OpenCX, e também a parte de conteúdo, que envolve eventos, cursos, né? A Universidade Track, o CX Summit e outros eventos, e também a parte de conteúdo em geral. Então, esse é o nosso ecossistema, né? O ecossistema da Track. Hoje. Hoje, exatamente. Então, essa suíte de produtos cada vez mais complementar, né? Ou seja, um cliente, às vezes uma empresa que tem um produto super complementar possa fazer bastante sentido. Ou seja, um bi de valor de mercado é o nosso grande sonho. Não, a gente vai lutar para isso, claro, né? Mas é o nosso grande sonho. Além disso, uma suíte de produtos, né? Ou seja, que seja super complementar, rentável, né? E isso se passa, né? Aí entra o M&A, né? Ou seja, se passa pelas possibilidades, tanto da gente trazer faturamento em conjunto, né? Através de fusões, aquisições, que faz bastante sentido para a blindagem do mercado como um todo, né? Se chegar na América Latina, vai ter que falar com a gente, né? Esse é o nosso objetivo. Tá. E né, a gente tem o objetivo de ter, né, agora... enfim, talvez até o ano que vem uma carteira de 1.000 clientes, né? 1.000 clientes, hoje tem 600. Isso. Tá. Ou seja, isso se passa também por M&A. E além disso, né, de complementar com produtos inovadores, né, que façam sentido, produtos bem tracionados, isso pode também ser faz sentido, tem bastante lógica. Ou seja, não tem uma linha única, mas as possibilidades todas estão aí para atingir um objetivo muito claro ali de valuation e crescimento de cliente. Porque no final do dia é um namoro, né? Por mais que você tente, às vezes, ser intencional, nem sempre dá certo. Então você tem que estar de coração aberto, né? E olhando para você e sabendo do seu histórico agora, oportunidade, né? Vai que aparece uma oportunidade e não posso estar de olho fechado para... Exatamente. E é legal, né, que assim, a levantada de capital, para finalizar, é interessante porque a gente trouxe sócios realmente que já são sócios de grande reputação, enfim, são... o fundo que colocou. O fundo, isso. São investidores, né, que, enfim, já são 30 famílias, super empreendedoras, né, super consolidadas no Brasil, em todos os segmentos possíveis. Então, a gente tem do lado, né, um sócio muito disposto... Um canhão que pode ajudar a abrir porta. Muito disposto a consolidar o mercado, e eles acreditam muito nesse conhecimento que a gente tem, nessa habilidade, por aí vai. Legal, legal. Cara, Tomás, muito obrigado. Foi show de bola, assim, toda a visão de empreendedor, de consolidador, de empresa, de produto. Acho que foi super rico aqui para o pessoal. Eu que agradeço. Precisando, estamos aí. Só falar. Obrigado. Parabéns pelo podcast. Valeu, parabéns você pela história, cara. Valeu. Valeu.